Ministro do STF invalida provas da Lava Jato e diz que prisão do presidente Lula pode ter sido um dos maiores erros da história do judiciário. Véspera de feriado é marcada por intensas negociações para a definição de quem sai e quem entra na esplanada dos ministérios. Decretada situação de emergência no Rio Grande do Sul, que já tem mais de 30 mortes causadas por ciclone. Polícia Federal investiga a corrupção na compra de oxigênio para indígenas e Yanomami. Sócio da 123 Milhas vai à CPI das pirâmides, pede desculpas e diz que clientes de passagens aéreas vão receber o que pagaram. Cientistas americanos desenvolvem rim artificial que deverá substituir o humano e acabar com os transplantes. No Rio de Janeiro, a tecnologia é utilizada na criação de carne de peixe em laboratório. E no Mato Grosso do Sul, não falta espaço para a beleza do girassol, que está na época certa para desabrochar. Agora, no Jornal das 22. Olá, boa noite. Boa noite. À véspera do feriado de 7 de setembro, Brasília foi marcada por muitas negociações sobre mudanças nos ministérios. E já foram definidas novas trocas de cadeiras, que serão ocupadas em definitivo quando o presidente Lula voltar da viagem que vai fazer à Índia para a cúpula do G20. Então vamos a Brasília conversar ao vivo com a repórter Jaqueline Fonseca para saber quem fica e quem sai do governo. Boa noite, Jaqueline. Boa noite, Jaqueto. Boa noite, Beatriz, e a todos que acompanham o Jornal das 22. André Fufuca, do PP do Maranhão, vai assumir o Ministério dos Esportes no lugar de Ana Moser, que deixará o comando da pasta. E Silvio Costa Filho, do Republicanos de Pernambuco, vai assumir o Ministério dos Portos e Aeroportos. Márcio França, que atualmente comanda a pasta, assumirá o Ministério das Micro e Pequenas Empresas, que ainda será criado. Essas informações foram divulgadas pela Presidência da República agora à noite, mas ainda não foram publicadas no Diário Oficial da União. Essas mudanças nos ministérios já vêm sendo discutidas há mais de um mês. Os partidos do Centrão reivindicam mais protagonismo no governo e Lula teve que fazer uma acomodação na esplanada dos ministérios para atender os aliados. O objetivo do presidente é consolidar uma base no Congresso Nacional e buscar mais apoio para as votações, principalmente na Câmara dos Deputados. Subiu para 37 o número de mortes causadas pela passagem do ciclone extratropical no Rio Grande do Sul. De acordo com o governador Eduardo Leite, essa é a pior tragédia natural da história do estado e já superou a do mês de junho, quando 16 pessoas morreram. A repórter Gislaine Rodrigues traz as últimas informações diretamente da cidade de Rio Grande, no Rio Grande do Sul. As notícias aqui do Rio Grande do Sul ainda seguem muito tristes após as regiões Norte, Serra e Vale do Taquari serem atingidos por um ciclone extratropical na segunda-feira. O governador Eduardo Leite já anunciou que vai decretar estado de calamidade pública na região afetada e trata todo esse cenário devastador como a pior tragédia natural já enfrentada pelo estado nas últimas 4 décadas. Os impactos do fenômeno já resultaram em mais de 30 mortes e esse número ainda pode subir, porque as operações de resgate seguem em curso. Metade dessas vítimas foram localizadas na cidade de Mussum. Os dados são de quase 3.000 pessoas desalojadas, mais de 1.500 desabrigados e 70 cidades afetadas. O rio Taquari atingiu o segundo maior nível de enchente da sua história, alcançando 29,62 metros. A gente pôde observar casas que ficaram totalmente submersas. A maior enchente registrada havia acontecido em 1941. Embora o nível da água tenha começado a diminuir, o alerta de inundação do rio segue vigente.
Todos os órgãos municipais, estaduais e federais estão engajados para minimizar os danos causados, mas todos nós podemos fazer a nossa parte. Em qualquer lugar do estado, nas prefeituras, quartéis da Brigada Militar e bombeiros, agências do Banrisul e igrejas da Graça, estão sendo coletados donativos para as pessoas atingidas. Estão sendo solicitados água potável, alimentos, roupas e produtos de higiene e limpeza. Nossos corações, agora um pouco apertados, estão juntos de toda a população do Rio Grande do Sul nesse momento tão desolador. Volto com vocês. E não é só no Rio Grande do Sul que foi castigado pelas chuvas. Em Santa Catarina, a força da tempestade fez um reservatório da Companhia Catarinense de Águas e Saneamento se romper na madrugada desta quarta-feira. A água atingiu 92 casas da comunidade Monte Cristo, em Florianópolis. Uma câmera de segurança flagrou o momento do rompimento. Imóveis, comércios, carros e ruas ficaram destruídos. 2 pessoas que se feriram sem gravidade foram atendidas pelos bombeiros e levadas a unidades de saúde. A Companhia Catarinense não informou o que motivou o rompimento e afirmou que o rompimento ocorreu na rua Luiz Carlos Prestes. O reservatório funciona há 2 anos e atende 80 mil pessoas e tinha capacidade de 8 milhões de litros. Mesmo com o rompimento, a região não sofreu desabastecimento de água, pois conta com outros reservatórios. Por conta do entulho e lama formado pelo incidente, algumas ruas da comunidade ficaram interditadas durante todo o dia. Pelo menos 14 pessoas morreram por causa das fortes chuvas que atingiram a Grécia, a Turquia e a Bulgária nos últimos dias. O período recente de calor extremo deu lugar às tempestades. Elas transformaram as ruas do noroeste da Turquia em verdadeiros rios e castigaram a Grécia com uma chuva sem fim. Tudo isso enquanto os gregos ainda se recuperavam dos incêndios florestais. Os objetos que foram salvos do fogo acabaram destruídos pela força da água. A tempestade atinge o país desde segunda-feira e hoje uma mulher foi encontrada morta depois de desaparecer no meio de uma enchente. À medida que o mundo esquenta, a atmosfera contém mais vapor d'água. Isso aumenta o risco de fortes chuvas em diversas partes do mundo, principalmente na Ásia, Europa e na América Latina. A Polícia Federal cumpriu nesta quarta-feira 10 mandados de busca e apreensão contra supostos financiadores dos bloqueios em rodovias federais feitos por bolsonaristas contra o resultado eleitoral que confirmou a derrota do ex-presidente Bolsonaro na eleição presidencial de 2022. Os mandados da Operação Parada Obrigatória foram expedidos pela 5ª Vara Criminal de Mato Grosso, nos municípios de Pontes e Lacerda, em Mato Grosso, e Campo Grande, em Mato Grosso do Sul. De acordo com a PF, manifestantes bloquearam a rodovia BR-174, que interliga os estados brasileiros de Mato Grosso, Rondônia, Amazonas e Roraima, à Venezuela, e teriam agredido e ameaçado motoristas que tentaram furar os bloqueios. Os investigados podem responder pelos crimes de constrangimento ilegal, lesão corporal, incitação ao crime, associação criminosa, abolição violenta do Estado Democrático, dentre outros. Somadas as penas ultrapassam 13 anos de prisão. Na época dos bloqueios, materiais que circulavam em canais de extrema-direita na internet diziam que a interrupção do tráfego nas estradas era capitaneada por caminhoneiros. A Associação Brasileira de Condutores de Veículos Automotivos, no entanto, negou qualquer ligação com os atos e prometeu processar os empresários financiadores. E o governador do Distrito Federal, Ibanez Rocha, do MDB, suspendeu as férias do secretário de Segurança Pública, Sandro Avelar. A medida aconteceu 2 dias antes do feriado de amanhã, 7 de setembro. O objetivo é evitar que o secretário esteja de férias durante um grande evento na capital. Segundo a medida publicada no Diário Oficial do Distrito Federal, a suspensão aconteceu por uma necessidade de serviço. Avelar voltaria ao trabalho somente no próximo dia 22. O Departamento de Operação de Fronteiras fez hoje uma grande apreensão de mercadorias contrabandeadas do Paraguai. O comboio de 6 vans tinha R$ 2 milhões em mercadorias irregulares.
Este comboio, com 6 vans e um veículo de passeio, foi interceptado por policiais do DOF, Departamento de Operações de Fronteira. A apreensão aconteceu na MS 164, no distrito de Vista Alegre, em Maracaju, e resultou na prisão de 26 pessoas. 2 adolescentes de 17 anos foram apreendidos. Os veículos com carretinhas acopladas estavam todos carregados com produtos contrabandeados do Paraguai. Aos policiais, os detidos afirmaram que compraram as mercadorias em Pedro Juan Cabalheiro, cidade gêmea da brasileira Ponta Porã. Os envolvidos foram encaminhados junto com a mercadoria para a delegacia da Polícia Federal de Dourados. Já os adolescentes apreendidos foram levados para a DEFRON, delegacia especializada em crimes de fronteira. A carga foi avaliada em R$2 milhões. Parabéns aos policiais do Mato Grosso do Sul. E veja a seguir, ministro do STF invalida provas da Lava Jato e diz que prisão do presidente Lula pode ter sido um dos maiores erros da história do judiciário. E ainda, sócio da 123 Milhas vai à CPI das pirâmides, pede desculpas e diz que clientes de passagens aéreas vão receber o que pagaram. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Dias Toffoli, anulou hoje o acordo de delação premiada da construtora Odebrecht, que revelou pagamentos de propinas durante o segundo mandato do presidente Lula. E, segundo ele, a condenação e o impeachment pode ter sido o maior erro da história do judiciário brasileiro. Vamos voltar a Brasília ao vivo com a repórter Jaqueline Fonseca. Jaqueline, o que na prática isso poderá significar? Boa noite novamente. A decisão do ministro Dias Toffoli, relator de uma ação de reclamação protocolada pela defesa de Lula junto ao STF, anula todas as provas obtidas através de um acordo de leniência firmado pela construtora Odebrecht no âmbito da Operação Lava Jato. Segundo Toffoli, essas provas foram obtidas pelo juízo da 13ª Vara Federal de Curitiba, com ações à margem da lei e foram contaminadas, por isso não podem ser utilizadas. Na decisão de 135 páginas, o ministro Dias Toffoli afirma que, conforme as situações apresentadas na reclamação e decisões já expedidas pelo STF, a prisão de Lula poderia ser considerada um dos maiores erros judiciários da história do país, mas, na verdade, para Toffoli, trata-se de uma armação fruto de um projeto de poder de alguns agentes públicos. O ministro afirma ainda que a prisão de Lula foi o verdadeiro ovo da serpente dos ataques à democracia e às instituições. Ovo este que foi chocado por autoridades que fizeram desvio de função, agindo em conluio para atingir instituições, autoridades, empresas e alvos específicos. O presidente Lula não se manifestou publicamente sobre essa decisão, mas pela manhã se reuniu com o ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino. E após esta reunião, Dino afirmou que a Polícia Federal deverá investigar os agentes públicos envolvidos neste acordo de leniência. Essa investigação deve atingir o agora senador Sérgio Moro. Sérgio Moro foi o juiz da Lava Jato e determinou a prisão de Lula. Pelas redes sociais, Moro afirmou que a corrupção nos governos do PT foi real. Disse ainda que 6 bilhões de reais foram recuperados para a Petrobras e todo o trabalho da Lava Jato foi dentro da lei. O ex-deputado federal Deltan Dallagnol, que foi coordenador da Força-Tarefa da Lava Jato, disse que a decisão de Toffoli é surreal e que o maior erro da história do país não foi a condenação de Lula, e sim a leniência do STF com a corrupção do agora presidente e de mais de 400 políticos delatados pela Odebrecht. A anulação da condenação e do acordo fazem a corrupção compensar no Brasil, disse Deltan Dallagnol. Já o senador Rogério Marinho chamou a decisão de Toffoli de revisionismo da história.
Para o senador, o senador afirmou que o Brasil de hoje deseduca as gerações futuras. Gleisi Hoffmann, presidente do PT, afirmou que a decisão de Toffoli confirma o que sempre foi dito sobre a farsa da Lava Jato e que aqueles que mentiram ou falsificaram provas terão agora que responder pelos crimes que cometeram. A Advocacia Geral da União criou uma força-tarefa para investigar os agentes públicos que atuaram na Lava Jato. Ramiro Júlio Soares Madureira, um dos sócios da empresa 123 Milhas, compareceu à CPI das pirâmides financeiras nesta quarta-feira. Em sua fala, Ramiro pediu desculpas a todos os consumidores e parceiros pelos transtornos e disse ter confiança de que a empresa vai conseguir ressarcir todos os clientes. Um dos principais nomes da 123 Milhas, Ramiro, compareceu à CPI ao lado de seus advogados, após ter faltado em outras 2 oportunidades. O CEO da companhia iniciou seu discurso pedindo desculpas aos ex-colaboradores, clientes, fornecedores e parceiros. Em seguida, disse que a empresa tem o objetivo imediato de ressarcir os prejuízos causados. O que, de acordo com ele, só será possível com apoio institucional de órgãos públicos e do parlamento. A agência de viagens digital vive uma crise desde que anunciou a suspensão de pacotes e emissão de passagens aéreas da linha Promo, com data variável. Em sua fala, Ramiro disse que o produto Promo da empresa foi baseado em estudos de variação média dos preços de passagens aéreas e em tecnologia estruturado em 3 pontos principais: popularidade das ofertas que reforçavam a marca no mercado, clientes atrativos para o site da 123 Milhas e a busca por novos clientes. De acordo com o empresário, esses 3 pilares faziam com que a empresa pudesse custear a diferença dos valores e que, por isso, os preços eram abaixo dos praticados pelo mercado. Ao ser questionado sobre os motivos da empresa ter formalizado um pedido de recuperação judicial, Ramiro disse que a decisão de devolver os valores das passagens promocionais em bilhetes no site para os clientes não foi bem aceita, o que gerou consequências para a agência virtual que não estavam previstas, como a queda das vendas e corte de limite de crédito. Ele também falou que o reembolso dos clientes que foram lesados será discutido no âmbito do pedido de recuperação judicial e se disse confiante que a empresa poderá reembolsar as pessoas. Para isso, a empresa deve seguir uma lista. Os primeiros a serem reembolsados devem ser as pessoas que haviam comprado passagens por motivos de saúde ou doenças. A produção da agropecuária cresceu 17% nos primeiros 6 meses do ano em comparação com o mesmo período do ano passado. O levantamento feito pelo IBGE mostrou que o resultado foi puxado por um bom desempenho de alguns produtos da lavoura. Os que mais contribuíram foram a soja, milho, algodão e o café. E justamente nesses primeiros 6 meses do ano que costuma acontecer a melhor safra dessas mercadorias. E a safra de grãos deverá registrar um novo recorde neste ano. De acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, a colheita deverá passar de 310 milhões de toneladas. E a soja deve responder por quase metade disso. O volume é 19% maior do que o calculado pelo Instituto no ano passado. Se a estimativa for confirmada, será a melhor safra da história. No mercado financeiro, por causa do feriado de amanhã, o dia foi de agenda vazia com volume de negociações reduzido. Por isso, os investidores ficaram atentos fora do ambiente nacional, em meio a uma aversão global ao risco e com investidores renovando as preocupações com o avanço da inflação, as taxas de juros e uma possível recessão econômica, o que fez o dólar subir 0,16%, fechando em R$ 4,98. Já a Bolsa de Valores fechou em queda de 1,15% aos 115.985 pontos. A gigante do e-commerce Shein fechou uma parceria para a produção de roupas em Santa Catarina. O plano é fazer parcerias com micro e pequenos empreendedores.
Uma notícia de impacto para a economia do estado de Santa Catarina. Nesta terça-feira, o governador Jorginho Melo e secretários de estado estiveram reunidos com a diretora de Relações Exteriores da Shein, Ana Beatriz Lima, no encontro onde foi resolvido e oficializado a produção de peças no estado, com parceria de empresas locais. Inicialmente, foram mapeadas dezenas de empresas do setor têxtil pela Shein para permitir esse trabalho. Eu acho que o mais importante dessa parceria para o estado de Santa Catarina é a possibilidade de que a empresa que vem ajuda a desenvolver as empresas catarinenses. Essa parceria, essa sinergia que acontece, que eu acho que é o mais importante, porque a gente não traz um player que vem concorrer com as nossas empresas catarinenses. A gente traz uma outra empresa que vem subsidiar com tecnologia, com gestão, as empresas de Santa Catarina. Eu acho que o mais importante na leitura deles foi a capilaridade que a gente tem da distribuição das empresas do setor têxtil em todo o território catarinense, e também a musculatura que a gente tem, a tradição que a gente tem em Santa Catarina. Então, isso somado com a nossa questão, a questão dos nossos portos, aeroportos, a nossa malha viária, toda a possibilidade de exportação que existe aqui em Santa Catarina, são fatores que eu entendo que foram importantes na decisão da Shein de começar a produção aqui no estado. Essa será uma oportunidade de abrir mercados para os micro e pequenos empreendedores, já que a ideia é de construir dentro do estado uma forma de apoio para a produção que foi iniciada no país e agregar no desenvolvimento do potencial produtivo já existente. Exatamente, a Shein busca parceiros locais para crescerem junto com a gente. O sucesso da Shein depende do sucesso dos nossos parceiros. É uma relação quase simbiótica, onde para um crescer, a gente precisa crescer junto com eles. Então, a gente não vem com a proposta de criar novas indústrias, mas de agregar e ajudar a construir e desenvolver o potencial produtivo local. A Shein é uma varejista global online de moda. Ao utilizar uma tecnologia de produção sob demanda, a companhia busca reduzir o desperdício de estoque e oferecer uma maior variedade de produtos. Ela alcança clientes em mais de 165 países e tem como centros de operações chaves os escritórios de Singapura, na China, e dos Estados Unidos. A Shein foi fundada em 2012 pelo empresário chinês Chris Xu. A companhia também trabalha com mais de 6 mil fornecedores, muitos dos quais são pequenas empresas, para produzir produtos com a marca e também itens de vendedores locais para comercialização em seu marketplace. Um ranking internacional mostrou que o número de encomendas de carros voadores, ou eVTOLs, é liderado pela Embraer, que fica em Taubaté, no interior de São Paulo. São quase 3 mil pedidos para fabricar os veículos, o dobro das concorrentes britânica e chinesa. A EVE, subsidiária da Embraer, acumula 2.850 pedidos pelos eVTOLs contra 1.425 da britânica Vertical Aerospace e de 1.256 da chinesa EHang. De acordo com o Índice de Realidade de Mobilidade Aérea Avançada da SMG Consulting, a lista também mostrou o ranking das empresas com pedidos firmes, ou seja, aqueles pedidos onde a venda já está confirmada. Neste ranking é a norte-americana Beta Technologies que está em primeiro, com 184 pedidos, seguido pela chinesa EHang, com 169. O Brasil, no caso, não tem nenhum. Segundo a consultoria, o primeiro voo do eVTOL da Embraer está previsto para 2024, mas o veículo deve estar em funcionamento pleno só a partir de 2026. Mas há empresas com prazo maior, como a eAviation dos Estados Unidos para 2030. A expectativa do Brasil é que os carros voadores alcancem 12 milhões e 700 mil passageiros por ano em 2035, nas cidades de São Paulo e do Rio de Janeiro. Os eVTOLs serão fabricados em uma unidade já existente da Embraer, em Taubaté, e a unidade será ampliada para receber a linha de produção dos veículos. A Embraer ainda informou que tem uma carteira de 28 clientes com encomendas de 2.800 eVTOLs, o que representa mais de 8 bilhões de dólares em vendas para clientes operadores de helicópteros, companhias aéreas, empresas de leasing e plataformas de voos compartilhados.
E veja a seguir, Polícia Federal investiga corrupção na compra de oxigênio para indígenas Yanomami. E também, cientistas americanos desenvolvem rim artificial que deverá substituir o humano e acabar com os transplantes. Para libertar pacientes da diálise, cientistas norte-americanos desenvolveram um rim bioartificial. Depois do teste em animais, o dispositivo agora será testado em humanos. Mais de 37 mil pacientes aguardam por um transplante de rim no Brasil. Nos Estados Unidos, são cerca de 500 mil pessoas em tratamento de diálise. Quando a gente fala em diálise, a gente está se referindo a um procedimento que substitui a função renal, pelo menos parcialmente, tá? O nefrologista João Luiz Carneiro explica que se não houver contraindicação para todo paciente com insuficiência renal, há recomendação de transplante de rim. A partir do instante que ele já tem indicação para diálise, já tem menos de 15% de função renal, ele já tem indicação do transplante também. Se a gente conseguisse transplantar esse paciente antes de fazer diálise, seria o ideal. O grande desafio é o número de órgãos disponíveis. Por isso, a ciência trabalha dia e noite em busca de alternativas. Na Universidade da Califórnia, em São Francisco, nasceu o rim bioartificial. Um dispositivo implantável que imita as funções diárias do rim humano. Uma esperança para as longas filas de espera pelo órgão no mundo. O dispositivo desenvolvido pelo Projeto Rim da Universidade se conecta diretamente aos vasos sanguíneos e veias e é capaz de exercer as mesmas funções do rim humano. Quando a nossa célula funciona, ela libera um monte de um lixo metabólico que tem que ser excretado. E esse lixo metabólico é excretado pelo rim e, se o rim não funciona, acumula no sangue. Isso traz uma série de sintomas, uma série de problemas. Por isso que precisa fazer diálise. Diálise ou transplante de rim. Um procedimento que ainda apresenta risco de rejeição. O especialista lembra que, por mais que haja compatibilidade entre doador e receptor, um novo órgão é sempre um tecido estranho e pode ser rejeitado pelo organismo. Mas não seria assim com a nova tecnologia. Nesse tipo de procedimento que eles estão oferecendo, né, não haveria essa reação do organismo contra essas células que estão dentro desse bioreator que eles colocam assim. Então, você não teria rejeição de um tecido que está guardadinho lá dentro, sob o risco de você perder esse órgão ao longo dos anos por conta do organismo que recebeu não aceitar um tecido novo dentro dele. Essa foi a conclusão do primeiro ensaio clínico realizado em porcos. O próximo passo são os testes em humanos. Nessa fase, os cientistas pretendem encher o bioreator com células renais adicionais desenvolvidas em laboratório para imitar todas as funções do órgão. E esse passo é um passo bastante grande, né? Principalmente lá nos Estados Unidos, onde eles têm uma legislação bem rigorosa em relação a isso. Nós vamos ter que provar bem direitinho como é que isso funciona, que realmente não tem risco para o ser humano, ou tem um risco menor, para que comece a desenvolver trabalhos em seres humanos antes de você daí virar uma tecnologia que esteja disponível no mercado para que possa ser usado em larga escala. Até lá, a melhor saída para as doenças renais e outras ainda é a doação de órgãos. Por isso, o doutor faz um apelo. O paciente que tem insuficiência renal, ele fica fazendo diálise durante 10, 15, 20 anos, então ele consegue sobreviver até o momento que ele consiga receber um órgão, né? Em compensação, os pacientes que têm esse transplante cardíaco, transplante hepático, transplante de pulmão, eles não têm a mesma opção. Ou eles recebem o órgão, ou eles morrem, né? Então, por isso que é importante a gente ter essa conscientização de que as pessoas façam a doação, porque tem gente que não pode esperar na fila. A Polícia Federal realizou nesta quarta-feira uma operação para apurar suspeita de superfaturamento na execução de contrato com duas empresas para serviços de recarga de oxigênio, insumos hospitalares e farmacêuticos ao Distrito Sanitário Especial Indígena Yanomami, na cidade de Boa Vista, em Roraima. De acordo com as investigações, 90% do gás comprado no ano passado para socorrer indígenas não foi entregue. Durante as investigações, foram identificados a compra de pelo menos 4.500 recargas de 3 tamanhos de cilindros de oxigênio ao longo do ano passado.
Todo esse material deveria ter sido distribuído para comunidades Yanomami a partir do polo de atendimento em Surucucu. Porém, apenas 10% dos cilindros chegaram aos indígenas, de acordo com a Polícia Federal e o Ministério Público Federal. É estimado que o esquema tenha desviado mais de 964 milhões de reais da saúde Yanomami. Um dos alvos da operação e alvo de um mandado de busca e apreensão é o empresário Roger Henrique Pimentel, dono da empresa Balme Empreendimentos. Mas até o momento ele não foi localizado pela Polícia Federal e está foragido. A Balme foi a mesma empresa investigada por desvio de medicamentos ao povo Yanomami. Outro investigado na operação é o empresário Wilson Fernando Basso, dono de uma empresa de produtos farmacêuticos e marido da secretária estadual de saúde de Roraima, Cecília Smith Lorenzon. De acordo com informações extraoficiais, Roger Henrique Pimentel está viajando com a secretária Cecília e o marido dela, Wilson. Os agentes também cumpriram ordens judiciais contra ex-servidores do DSEI Yanomami, entre ex-coordenadores e ex-chefes de departamento da administração passada. Os indícios de fraude nas terras indígenas aconteceram após uma denúncia recebida pelo Ministério Público Federal. A partir daí, foram identificadas várias irregularidades em uma contratação de serviços de recarga de oxigênio destinado ao povo Yanomami. A falta de cilindros de oxigênio no território Yanomami é considerada uma das principais causas de mortes no ano passado e começo deste ano entre indígenas, que precisaram de atendimento de urgência por conta da desnutrição e de outras doenças graves. O governo de São Paulo encerrou a Operação Escudo. 28 pessoas foram mortas em supostos confrontos com a polícia e mais de 950 presas nos últimos 40 dias. A ação liderada pela Rota começou no dia 27 de julho, quando o soldado Patrick Reis foi assassinado no Guarujá, no litoral paulista. O secretário de Segurança Pública, Guilherme Derrite, disse que não houve laudo provando qualquer abuso durante estes dias, como foi questionado pelo Ministério Público Estadual. A apreensão de drogas dobrou no estado de São Paulo. No primeiro semestre, os policiais encontraram 46 toneladas e meia com traficantes, a mesma quantidade do ano passado inteiro. Polícia Federal combate fraude no recebimento de bolsa de estudos. A fraude era aplicada por professor e aluno de curso de pós-doutorado. A Polícia Federal deflagrou na manhã de hoje a Operação Pós-Doc Fraudes com o objetivo de impedir o recebimento, mediante fraude, de recursos destinados à Bolsa de Estudos. Segundo a PF, durante as investigações, ficou evidenciada a existência de favorecimento no ingresso e ajuste de recursos federais destinados ao pagamento de bolsas de estudos entre o professor que coordenava o programa e discente aprovado no curso, que recebia bolsa de pós-doutorado de Engenharia Agrícola da UFGD, Universidade Federal da Grande Dourados. Ao todo, a Polícia Federal cumpriu hoje 4 mandados de busca e apreensão em Dourados e Campo Grande, além da quebra do sigilo bancário dos investigados na operação. Os investigados poderão responder pelos crimes de concussão, corrupção passiva e ativa, peculato e frustração do caráter competitivo da licitação, todos do Código Penal. A operação tem o nome Pós-Doc Fraudes por fazer alusão à conduta fraudulenta no ingresso e na obtenção de bolsa de estudos no programa de pós-doutorado da universidade. O presidente Lula nomeou a advogada Marcelise de Miranda Azevedo para fazer parte da Comissão de Ética Pública. O decreto foi publicado hoje no Diário Oficial da União. Marcelise será a primeira mulher negra a compor o colegiado criado em 1999. Ela cumprirá um mandato de 3 anos. As autoridades dos Estados Unidos intensificaram as buscas pelo brasileiro Danilo Cavalcante, de 34 anos. É uma caçada, porque ele foi condenado à prisão perpétua por matar a ex-namorada, mas fugiu da cadeia onde estava, na Pensilvânia. As autoridades norte-americanas estão oferecendo recompensa de $10 mil, cerca de R$50 mil, por informações do fugitivo.
Danilo foi visto pela última vez na noite de segunda-feira em imagens de câmeras de segurança de um jardim botânico, normalmente aberto ao público, mas fechado nesta quarta-feira, no bairro de Kennedy Square, oeste da Filadélfia, no estado da Pensilvânia. Por questões de segurança, 2 bairros escolares da região decidiram encerrar as atividades de suas escolas na terça-feira e a decisão foi mantida nesta quarta-feira. A Polícia Estadual afirmou que está lidando com alguém que está desesperado e não quer ser pego. O brasileiro fugiu do presídio do condado de Chester na quinta-feira, onde estava detido após ter sido condenado à prisão perpétua em 22 de agosto por esfaquear uma ex-namorada até a morte, em abril de 2021. A promotoria do condado pediu aos moradores que tranquem suas portas, vigiem seus carros e outros pertences e permaneçam atentos. As autoridades informaram que centenas de policiais trabalham incansavelmente com helicópteros, drones e unidades caninas para localizar o fugitivo. O FBI e as patrulhas alfandegárias dos Estados Unidos enviaram unidades para reforçar a busca. Nosso país tem 24 equipes de futebol de amputados e a Associação Pantanal Esporte Clube de Campo Grande, em Mato Grosso do Sul, está entre as 4 melhores. Tem atletas que fazem parte da seleção brasileira e são chamados com frequência. A expectativa agora é aumentar o número de convocados, já que o time ganhou um local para treinar. O campo é novinho em folha. Há 5 anos, a Associação Pantanal Esporte Clube de Futebol de Amputados sonhava em ter uma sede para treinar. Quando não temos nada, a gente tem que tirar do bolso, tem atleta que não tem, aí um dia tem que treinar num campo no lado da cidade, no outro. Então, tendo um lugar fixo, sabendo o jeito onde é, como chegar, fica tudo mais fácil. Patrick compõe a seleção brasileira. No ano passado, a seleção foi campeã sul-americana de futebol de amputados. Em dezembro, ficou em 6º no Mundial na Turquia. Agora, com estrutura para treinos, a expectativa é aumentar o número de atletas sul-mato-grossenses na seleção brasileira. Podendo treinar mais à vontade, ter mais treinos, quantidade, volume, eu acredito que nosso time vai botar aí mais 2, 3 atletas na seleção brasileira, isso com pouco tempo. No amistoso de estreia, a partida foi contra o Guarulhos Futebol de Amputados. Você ter uma casa, uma estrutura para poder trabalhar, você primeiro fica mais tranquilo. Você sabe que vai ter aquele local, tem o seu horário. Para você poder executar todo o seu trabalho dentro de campo é muito excelente, né? É muito bom você ter um local próprio para treino. A construção do campo de grama sintética foi realizada graças à parceria da Fundesporte com a loja maçônica Nova Era, que cedeu o local. Maravilhoso, eles preferem até jogar em campo sintético do que em grama natural, porque absorve melhor a muleta, escorrega menos, entendeu? Então, assim, é bem melhor. Um sonho que está sendo realizado hoje com grande sucesso. E veja a seguir, cientistas do Rio de Janeiro usam a tecnologia e ela é utilizada para a criação de carne de peixe em laboratório. E ainda, no Mato Grosso, não falta espaço para a beleza do girassol, que está na época certa para desabrochar. A qualidade do ar do Rio de Janeiro passou a ser monitorada com mais rigor. A cidade deverá se aproximar das recomendações da Organização Mundial da Saúde. O ar do Rio de Janeiro passa por cuidados. A regulamentação assinada torna mais rigoroso o controle da qualidade do ar no estado, seguindo os padrões com base nos modelos nacionais e as diretrizes e recomendações da Organização Mundial da Saúde. O decreto foi assinado pelo governador em exercício, Tiago Pampolha, e estabelece a criação de planos de controle de emissões para episódios críticos de poluição do ar em todo o estado. O decreto prevê ainda que o Instituto Estadual do Ambiente, responsável por fiscalizar o cumprimento das normas, divulgue diariamente os índices de qualidade do ar no estado e que amplie o número de estações de monitoramento. Outra novidade é a inclusão do Programa Estadual de Monitoramento de Partículas Sedimentáveis, o POPRETO, material emitido pela Companhia Siderúrgica Nacional em Volta Redonda, no Rio, a siderúrgica mais antiga do Brasil. Essas micropartículas de ferro, quando soltas no ar, podem contaminar moradores e poluir rios. A empresa já foi multada pelo INEA no valor de R$1 milhão pela emissão desses poluentes. Um prédio localizado na região da Muzema, na zona oeste do Rio de Janeiro, foi desocupado após a estrutura apresentar risco de desabamento na manhã de hoje. Segundo o Corpo de Bombeiros do Rio de Janeiro,
Acionado por volta das 6 horas da manhã, uma rachadura que aumentou fez um prédio se desprender do outro e ficar inclinado. Os edifícios foram esvaziados por agentes do quartel da Barra da Tijuca. A Defesa Civil Municipal segue acompanhando para fazer uma avaliação da estrutura do prédio e notificar uma possível interdição. Não houve feridos. Os prédios ficam próximos do local onde, em 2019, outras 2 edificações desabaram, matando 24 pessoas. À época, a Prefeitura informou que as construções eram irregulares, além de a área ser controlada por milícias que trabalhavam com grilagem de terra na região. Uma empreiteira chinesa alcançou a notável façanha de realizar uma construção em tempo recorde, erguendo um prédio de 10 andares em apenas 28 horas e 45 minutos. Esse método envolve a utilização de unidades modulares autônomas produzidas antecipadamente e montadas como peças de um grande quebra-cabeça. O uso de tecnologia avançada de sistemas de construção pré-fabricados foi o que permitiu a levantar esse imóvel de forma rápida e eficiente. A estrutura do prédio é mais leve e mais forte do que estruturas convencionais, sendo resistente a terremotos e tufões e apresentando um consumo de energia ultra baixo. A empreiteira chinesa do grupo Broad realizou essa construção na cidade de Changsha em tempo recorde. Foram 240 metros de complexo em 19 dias, usando materiais pré-fabricados. As paredes de concreto foram conectadas uma a uma, semelhante a encaixar peças de Lego. A empresa ainda utilizou guindastes para içar as peças pré-fabricadas e, em seguida, completar o acabamento, incluindo fiação e revestimentos. A velocidade de construção é possível devido ao planejamento detalhado, uso de maquinário eficiente e realização de etapas complementares em paralelo. A instalação de módulos pré-fabricados no local das construções é algo relativamente simples e eficiente. Eles têm um tamanho padrão semelhante a containers, o que facilita o transporte e a montagem. A instalação envolve apertar parafusos para conectar os módulos, além de conectar água e eletricidade. A flexibilidade do sistema permite até mesmo a modificação da posição e quantidade de paredes, portas, janelas e varandas após a conclusão da construção. O resultado final é um prédio construído de maneira extremamente rápida. Essa técnica não é exclusiva da China, sendo utilizada em diversos lugares, inclusive no Brasil, principalmente em obras industriais, comerciais e galpões. Uma startup carioca desenvolveu uma carne artificial de peixe que tem cheiro de peixe, gosto de peixe e até semelhanças com peixe, mas não veio de nenhum rio ou lago. Muito pelo contrário, foi produzida em laboratório a partir de células. O objetivo da criação é poupar os peixes do abate e combater a pesca predatória. Outra vantagem, segundo os pesquisadores, é acabar com o risco de contaminação por metais pesados. De acordo com um dos diretores da empresa, a ONU informou que até o ano de 2050, o número de proteína animal para sustentar 10 bilhões de pessoas precisará ser dobrado. E, segundo ele, não existe outra forma inteligente de fazer isso, senão pelo cultivo celular, seja de peixe, seja de boi, de galinha ou de porco. A ideia de produzir a carne de peixe artificial começou há 2 anos atrás, através da multiplicação das células do animal até chegar em uma massa que foi transformada na carne. Até o momento, a carne de 5 espécies de peixes foram criadas, como garoupa, cherne, linguado, tainha e robalo. Apesar da novidade, o público em geral só poderá comprar esses alimentos daqui a alguns anos. A Anvisa informou que a carne artificial se enquadra no conceito de novo alimento e deve passar por uma avaliação de segurança assim que houver um pedido da empresa. De acordo com a Anvisa, o marco regulatório de novos alimentos está em fase de consulta pública e assim que a agência validar a segurança do peixe, o Ministério da Agricultura e Pecuária deverá regularizar o produto e a fabricação dele.
2 brasileiros apareceram na lista para disputar a bola de ouro da revista France Football, que elege o melhor jogador e jogadora de futebol do mundo. Entre os homens, aparece Vinícius Júnior, a estrela do Real Madrid. E quem vai representar as mulheres será a atacante Debinha, do Kansas City e da seleção brasileira. Os vencedores serão anunciados no próximo dia 30 de outubro. Com a chegada do feriado prolongado, o movimento nas estradas deve aumentar bastante. Somente em São Paulo, a previsão é de que cerca de 2.800.000 veículos deixem a capital paulista. A Polícia Rodoviária Federal se prepara para intensificar a fiscalização e tornar as rodovias mais seguras para quem viaja. A Polícia Rodoviária Federal realiza a Operação Independência durante feriado prolongado, com o objetivo de reduzir acidentes, garantir que os motoristas sigam as normas de trânsito e obedeçam às placas de sinalização em todas as regiões do país. A estratégia da operação é focada em locais identificados como os mais perigosos. As condutas de risco vão ser alvos de fiscalização intensiva, incluindo o excesso de velocidade, ultrapassagens indevidas, embriaguez ao volante, falta do cinto de segurança, transporte inadequado de crianças, falta do uso do capacete, uso do celular ao dirigir, entre outras coisas. O objetivo é garantir a segurança, o conforto e a fluidez do trânsito nas rodovias. Ao motorista, é recomendado que, antes de pegar a estrada, faça a revisão do veículo, verificando a presença e o funcionamento de todos os equipamentos obrigatórios, além de conferir toda a documentação do veículo, do condutor e dos passageiros. Em São Paulo, a Companhia de Engenharia de Tráfego vai realizar o monitoramento da saída e do retorno à capital, nas regiões próximas aos acessos e chegadas das rodovias. A CET também informou que o rodízio municipal de veículos estará suspenso para carros na sexta-feira. A plantação de girassol voltou a fazer sucesso em Campo Grande. De novo, virou ponto turístico em Mato Grosso do Sul. E várias pessoas têm aproveitado para passear com a família e tirar fotos no local. O contraste do céu azul com o amarelo ouro das pétalas da flor garante imagens de tirar o fôlego. É a beleza poética da lavoura de girassol que atrai milhares de pessoas para a propriedade rural que fica às margens da BR-060 no distrito de Indo-Brasil, a menos de 1 hora do centro de Campo Grande. Já é a 5ª vez que eu venho aqui e eu acho lindo, maravilhoso. Gostei, maravilhoso. Já sabemos do girassol faz anos, né? Mas é a primeira vez que a gente vem. Eu vi que o pessoal tira foto aqui, mandei para o meu marido ontem à noite e ele chegou do plantão e já trouxe a gente para fazer a surpresa nesse cenário, para tirar fotinhas dela. Na Fazenda 5 Estrelas, o girassol ocupa uma área de 396 hectares. Do plantio à colheita, o ciclo completo tem duração média de 4 meses. Com 65 dias e altura de 1,70 m, ocorre a floração. À medida que o grão vai sendo formado, como tu vê aqui, ó, ela vai perdendo a exuberância. Aí vai formando o grão e a flor vai perdendo a cor amarela. Depois a planta vai ficando amarelada e transferindo os nutrientes para o capítulo, para a formação de grão. E no final ela é uma planta acinzentada, quase preta, assim. Não é nada bonita no momento da colheita. Nesta fase, a planta já não acompanha o movimento do sol. Logo que ele nasce, desse tamanho assim, ele gira, ele é heliotrópico positivo, heliotrópico em relação ao sol. Então de manhã ele nasce com a cabeça voltada para o nascente e vai girando durante o dia e fica voltado para o poente à noite. No outro dia começa tudo de novo. Toda essa exuberância dura apenas 10 dias. Depois a flor murcha, a planta seca e a lavoura estará pronta para a colheita. A semente de girassol é usada para consumo humano, para a produção de ração animal, de óleo comestível e também medicinal. O produtor rural elenca as vantagens da produção de girassol. Você tem um outro universo de exploração, um outro foco de insetos,
Os insetos do girassol não são os mesmos da soja, não são os mesmos do milho. Então essa variação, essa alternância de cultura, ela é benéfica para desenvolver os micro-organismos, benéfica para o solo e benéfica de tabela para o bolso do agricultor. Então por mais uns 20, 25 dias teremos flores exuberantes daqui da sede descendo para baixo. Depois, um novo espetáculo como esse, só o ano que vem. É um lugar maravilhoso, nossa. Acho que todo campograndense tem que vir aqui admirar essa beleza. E o Jornal das 22 termina aqui. Obrigada pela sua companhia, um ótimo fim de noite para você e nós te esperamos amanhã. Uma boa noite, fique na paz. Tchau.